Olá pessoal, vamos dar continuidade ao estudo do movimento uniforme. Então, como a gente viu na aula anterior, o que caracteriza o movimento uniforme é uma velocidade constante, certo? O que significa essa velocidade constante? Vamos imaginar que eu tenho um móvel aqui que vai partir do ponto A e vai se deslocar até o ponto B, certo? Se ele está no movimento uniforme, quer dizer que sua velocidade é constante, quer dizer que essa velocidade não vai mudar. Se ele sair do ponto A a 50 km por hora, ele vai chegar no ponto B com a mesma velocidade, 50 km por hora. Ele manteve essa velocidade ao longo de todo o trajeto, certo? E o que isso nos ajuda? Isso nos ajuda a prever em qual posição esse móvel vai estar ao longo do tempo. Por exemplo, se esse ponto A aqui, digamos que o ponto A é o quilômetro 30 de uma BR, por exemplo. Qual será a posição desse móvel depois de 1 hora? Eu vou olhar a velocidade. A velocidade não é constante? Ele não está a 50 km por hora? E o que isso quer dizer? 50 km por hora quer dizer que ele anda 50 km a cada 1 hora. Então, se ele saiu do quilômetro 30, depois de 1 hora, ele vai andar quantos quilômetros a mais? 50. Então, vai ser os 30 do ponto A mais 50. 30 mais 50, 80. Então, ele vai estar na posição no quilômetro 80. E se eu considerar agora no ponto C, depois que ele percorrer mais 1 hora, qual será a posição dele? Então, em 1 hora, ele anda quanto? 50 quilômetros. Então, vai ser 80 mais 50, que vai dar 130. Então, ele vai estar no quilômetro 130. Vamos lá ao nosso primeiro exemplo. Uma composição ferroviária com uma locomotiva e 14 vagões desloca-se a velocidade constante de 10 metros por segundo. Tanto a locomotiva quanto cada vagão medem 12 metros. Então, qual é o tempo que o trem levará para passar por um sinaleiro? Se ele está dizendo que é uma velocidade constante, então o movimento é uniforme, certo? Vamos dar um exemplo aqui no esquema. Então, no nosso problema, nós temos um trem que vem a 10 metros por segundo, uma velocidade constante. E ele quer saber em quanto tempo toda a extensão do trem leva para passar essa sinaleira. Então, a gente vai começar a contar o tempo a partir do ponto que a pontinha da frente do trem passa pela sinaleira. Em quanto tempo todo o trem vai passar? A gente vai parar de contar quando a parte do último vagão passar pela sinaleira também. Então, primeiro a gente precisa calcular o comprimento total do trem, certo? Então, são quantos vagões? São 14 vagões mais a locomotiva. Então, são 15 partes e cada parte dessa mede 12 metros. Então, eu vou pegar o 15 e vou multiplicar por 12, que vai dar 180 metros. Então, esse é o espaço total que vai ser percorrido. Sabemos que a velocidade é igual ao espaço dividido pelo tempo, certo? Aqui nesse problema nós temos a velocidade já foi dada, que é 10 metros por segundo, e o espaço nós também já temos, que é 180 metros. Então, a partir disso, eu posso encontrar o tempo. Então, eu vou reescrever essa expressão passando o valor do tempo para esse lado e a velocidade para esse. Então, o tempo vai ser igual ao espaço dividido pela velocidade. Então, o tempo vai ser de quanto? Qual foi o espaço? 180 dividido pela velocidade de quanto? De 10 metros por segundo. Corto os zeros, então eu vou ter um tempo de 18. Qual é a unidade de tempo? A gente vai ver pela velocidade. A velocidade não está em metros por segundo, então o espaço tem que ser em metro e o tempo em segundo. Então, meu resultado aqui é 18 segundos.